Olá, pessoal! O vídeo de hoje é para falar a respeito de como que as ferramentas e os recursos surgem para a gente durante o tratamento, né, de uma doença como um câncer, como o câncer de mama, né? Que às vezes a gente fica muito assustado diante, né, do diagnóstico, diante da notícia, a gente fica com muito medo diante de cada etapa que a gente vai passar. E eu acabei, né, nessa semana, na verdade, eu resolvi gravar este vídeo porque eu fiquei sabendo, né, do diagnóstico da mãe de uma amiga minha, né, uma amiga minha já de muito tempo. Ela estava muito chateada, a gente fica, né, não tem como, ela estava muito preocupada, estava, né, com angústia do que a mãe dela poderia vir a passar, né, porque a mãe dela já está aí na casa dos seus 60 e poucos anos, né. E aí o que eu falei pra ela é mais ou menos o que eu resolvi então gravar aqui no vídeo, né? Que eu até falei, nossa, acho que eu vou gravar um vídeo pra falar um pouquinho, porque eu não sei, é bem comum, pelo menos comigo, né? Acho que é natural, né? Como a gente já passou pelo diagnóstico, a gente tem esse histórico, a gente acaba ficando sabendo com maior frequência dos casos de outras pessoas que também, né, são diagnosticadas, infelizmente, né? E eu tenho recebido aí as notícias, né, de algumas pessoas, às vezes já aconteceu, né, a irmã de uma amiga minha, né, a mãe agora dessa minha amiga, às vezes a gente fica sabendo e aí, por a gente já ter passado por tudo, a gente sempre tem alguma coisa para falar, né, nem que seja ouvir, né, enfim, dar alguma recomendação, falar um pouquinho como, ou nem recomendação, mas falar como foi com a gente, como que a gente fez, o que que aconteceu com a gente, né, às vezes já tira alguma dúvida que a pessoa tem, né? Porque na hora que a gente fica sabendo, a gente tá tão ansioso de tudo que pode vir a acontecer, que falar com alguma pessoa que já passou por isso às vezes ajuda um pouco, né? Pelo menos eu, quando eu fui diagnosticada, eu também fui procurar pessoas que tinham passado, né, pela mesma situação, na faixa etária, mais ou menos a mesma faixa etária do que eu, né? Então eu já falei aqui em alguns vídeos, né, aproveitando já para me apresentar para quem não me conhece, né? Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2018, quando eu tinha 32 anos, né? E na época, uma das grandes preocupações que eu tinha era o fato de eu ser jovem e eu queria, né? Eu fiquei assim muito, realmente, eu fiquei com vontade de falar com mulheres da mesma faixa etária, porque a maioria das pessoas que eu já que me contaram, né, que tinham passado pela mesma situação, já eram um pouco mais velhas, né? E tinha dúvidas e tinha questões que eu queria saber e falar com pessoas da mesma idade do que eu. E aí eu acabei, né, uma ou outra amiga foi me indicando, né, e eu descobri, eu conversei com duas mulheres, né, logo no começo, assim, que já tinham passado na mesma faixa etária do que eu, né, e me ajudou bastante poder falar com elas, saber que elas estavam bem naquele momento, que, enfim, tinha dado certo, né, querendo ou não, é isso que a gente quer, né, gente, é o que a gente espera, e querendo ou não, ajuda muito a gente conseguir ouvir essas palavras aí de consolo, né. Não é nem consolo, né, é um depoimento, na verdade, porque consolar, né, o que que é consolar, né, eu acho que ajuda também, mas é a realidade que se apresenta pra gente quando ela é difícil. A gente precisa mesmo, acho que eu pelo menos penso, é encarar mesmo a situação, mais do que receber um consolo, é ouvir mesmo, né, o que a pessoa já passou e poder criar forças, né, para poder passar também. Pelo menos comigo foi assim, né. E é mais ou menos sobre isso foi o que eu falei para essa minha amiga com outras palavras, né, e que eu compartilho aqui no vídeo, né. Que eu falei para ela exatamente isso. Então a minha amiga me ligou, mas muito triste, muito, né, numa situação muito preocupada, né, mesmo porque a mãe dela estava naquele momento ainda de não querer revelar para ninguém. Às vezes algumas pessoas passam por isso, né, ainda estão assimilando o que está acontecendo. Eu acho que é normal, a gente tem que respeitar mesmo essas etapas, né, e às vezes a gente não quer mesmo que todo mundo fique sabendo, a gente não quer preocupar as outras pessoas, a gente não quer também né, que assim, às vezes as pessoas, elas quando a gente fala muito, assim, para muitas pessoas, de repente, logo do começo, às vezes o retorno que a gente recebe mais não ajuda tanto, porque deixa a gente ainda mais ansioso, mais ansiosas, né, de tanto conselho, recomendação e ligação que aparece, né, então acho que é comum algumas pessoas preferirem mesmo se resguardar, mas aí essa minha amiga estava numa situação muito assim, ela estava muito sem poder compartilhar com ninguém, né, e aí então ela ligou e foi bem assim, interessante essa reflexão que eu tive quando eu falei pra ela e depois eu fiquei pensando um pouco a respeito disso, né? Por isso que eu resolvi gravar o vídeo. Porque o que eu falei pra ela é que assim, eu falei, né, peguei e falei o nome dela, falei assim, olha amiga,
para mim, não foi o bicho de papão, o bicho de 7 cabeças que a gente acha que vai ser, né? Então, essa foi o que realmente eu falei pra ela e é o que aconteceu comigo, assim. Porque quando a gente fica sabendo, a gente vem com aquele monstro, né? A gente acha que vai ser o fim, que vai ser, nossa, que vai ser insuportável, que a gente vai ficar muito mal, que a gente vai ficar muito fracas e que, sabe, acabou a vida e que nada mais vai ser como era antes, que não vai ter mais vida depois do câncer, que tudo vai mudar, né? E que, nossa, a gente vai passar por todas aquelas etapas que a gente vê as pessoas doentes, as pessoas, né, no caso de quem vai fazer quimioterapia, né, a gente vê os pacientes fracos, né? Então o que a gente imagina? Nossa, minha vida acabou, né? Agora é o fim. E eu pensei isso também. E o que eu acho que uma coisa que tranquilizou um pouco, e que eu acho que nos tranquiliza, então tranquilizou um pouco a minha amiga e que me tranquilizou também, foi eu ir percebendo que realmente a gente acha que vai ser assim a coisa, uma coisa quase, né, quase insuperável, quase que a gente não vai ser capaz. E quando a gente vai ver, né, quando cada uma das etapas vão aparecendo, as ferramentas aparecem, né? E quando eu falo ferramentas, são as mais diversas possíveis, gente. Então, no meu caso, quais foram as ferramentas que foram surgindo? Primeiro, que eu fui assimilando e fui, sim, aceitando a situação. E uma vez que a gente aceita, internamente a gente vai criando forças, né? Porque a gente fala, tá bom, então já que eu vou ter que passar por isso, né? Então a gente aceita que mudou, que muita coisa mudou, a gente toma algumas medidas, algumas, né, enfim, providências, né, no meu caso, assim, então tá bom, então agora eu vou ter que dedicar a maior parte do meu tempo a me cuidar, não vai mais ser como antes, eu vou ficar um tempo sem sair, como eu fiquei, né, eu não saí muito durante o tratamento, então eu vou ter que mudar um pouco a minha rotina, né, no meu caso, eu tinha já a sorte, né, foi muito bom porque eu já trabalhava da minha própria casa, então eu continuei trabalhando da minha própria casa, né, eu não parei de trabalhar, porque eu trabalho no computador, escrevendo, então era um trabalho que dava para eu continuar fazendo, mas muita coisa muda, né, eu fui tomando as medidas, né, então assim, logo no começo, por exemplo, como já contei num vídeo aqui, né, o meu grande medo era, eu não tinha convênio, eu estava pelo SUS e eu estava com muito medo de não conseguir a vaga, né, porque a gente fica mesmo, isso daí é realmente muito difícil, né, então, para quem, né, passa pela ansiedade de estar na fila do SUS para conseguir a vaga, é muito difícil mesmo, no meu caso também foi, né, eu moro em São Paulo, então aqui o caminho era, eu tinha que ir até o posto de saúde, fazer o meu cadastro e entrar na fila para esperar eles me ligarem para falar que ia ter uma vaga. Então foi a parte mais difícil, assim, essa do começo, né. Depois eu consegui uma vaga para 40 dias depois, eu tenho que agradecer muito porque não demorou tanto, mas nesses 40 dias, nossa, o que eu não fiz? Eu fiz uma via sacra, aí como que os recursos vão aparecendo? Você começa a se informar, né? Apareceram médicas e médicos de amigos que me atenderam, alguns me atenderam gratuitamente, né? Então foi muito assim, foi algo que eu não esperava, mas eu fui num oncologista tirar dúvida sem precisar pagar nada, eu fui num mastologista tirar dúvida sem precisar pagar nada, eu consegui que uma médica que também era ginecologista, amiga de um amigo meu, ela me passou um pedido para eu fazer exames, porque eu queria já ir fazendo, eu tinha como fazer no particular, tudo que eu conseguia eu fui fazendo, né, então ela me fez as guias para eu poder fazer a minha biópsia, sabe, eu fui fazendo, gente, então eu fui fazendo tudo que era possível para eu conseguir, assim, me acalmar, né, porque a gente fica muito ansioso, né, então as ajudas, né, das pessoas próximas. Apareceram pessoas também na parte de quem tem fé, religião, para quem acredita, né, que em forças que são além, né, das terrenas, digamos assim, né, do hospital e do tratamento, né. Outra coisa que a gente quer é ter conforto, a gente quer ter conforto emocional e a gente quer ter um conforto para as pessoas que acreditam nisso, um conforto espiritual, de que a gente de que isso vai passar, né, de que a gente vai conseguir sobreviver, né, que a gente tem muito medo, será que eu vou sobreviver, né, e essa coisa de ter a fé pra mim é algo que foi me ajudando muito, porque o que aconteceu, eu fui recebendo ajudas, por exemplo, uma amiga minha, que ela é da igreja, eu não tenho uma religião fixa, né, então eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu tenho, na época já era assim, né, então eu acredito, eu tenho a minha fé, mas eu vou, né, navegando entre as diversas práticas, né, eu tenho
tenho minhas práticas, que eu acho que eu já até gravei um vídeo aqui falando, eu faço meditação, né, eu sigo a meditação do Zen Budismo, mas mesmo assim, não significa que eu não acho que ajude, né, todos os tipos de ajudas possíveis, né? Então, assim, eu recebia com muita frequência a imposição de mãos de uma amiga minha que é da Igreja Messiânica, por exemplo, que eles fazem aquela imposição de mãos que é como se fosse o reiki, que eu também recebi, né? Que é uma energia que a pessoa, né, ao impor as mãos sobre você, ela emana para você. Então, às vezes, isso daí serve para diversos momentos da nossa vida. A gente não precisa estar passando por um câncer para receber, obviamente que não, né? Para quem já frequenta e já conhece sabe, tanto o reiki quanto essa da Igreja Messiânica, como outras religiões e outros lugares também têm os seus, né? Essa imposição, ela traz uma energia pra gente. Então, às vezes, a gente tá muito ansioso, a gente tá muito preocupado e a gente fica um pouco mais tranquilo, o que também ajuda muito no tratamento, né, gente? Porque todos os médicos também falam, né, que a gente tem que ter confiança, otimismo, a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo. Se a gente cai numa espiral de ficar negativas, né, de ficar com pensamentos que tudo vai dar errado, que a gente não vai conseguir, vai atrapalhar, porque a gente vai ficar, realmente, a nossa imunidade vai cair, a gente vai ficar muito triste, a gente não vai ter forças, não vai ter apetite, de repente, para se alimentar como deveria, não vai ter forças para se cuidar como deveria, né? Então, para mim, foi muito importante ter essa força, né? Então, também psicóloga, né? Eu fazia atendimentos com uma psicóloga que me ajudou muito. Eu também, depois que eu entrei no SUS, também tinha atendimento com psicóloga gratuita lá no hospital em que eu fui tratada, em que eu sou tratada, então também tinha como, se eu quisesse ir nessa psicóloga gratuita lá do hospital, né? Amigos que foram aparecendo, pessoas próximas que foram oferecendo ajuda, até ajuda de recursos financeiros foram aparecendo se eu precisasse, né? Eu tô falando tudo isso, gente, para dizer que essas forças vão aparecendo no momento que a gente tá precisando e que a gente, às vezes, no começo, a gente acha que nada vai dar certo, que vai tudo dar errado, e a gente recebendo essa rede de apoios, a gente vai ficando mais confiante que as coisas vão dar certo, que vai funcionar, né? Então, o que eu falei pra minha amiga, né, que ela tava também muito preocupada, porque a minha mãe mora sozinha, né, que realmente a mãe dela mora sozinha, já tá uma faixa etária um pouco mais avançada, 60 e poucos anos, né? Ela falou, minha mãe já passou por tanta coisa na vida, vai passar por mais isso. E foi isso que eu falei pra ela. Eu falei, amiga, as forças vão surgir, as ajudas vão aparecer, né? A realidade dela tá morando sozinha agora é uma realidade, mas uma vez que ela vai estar num tratamento, pessoas vão aparecer, né? Ou se não aparecer, ela pode pedir essas ajudas também, né? Porque a gente também não pode, a gente não vai ficar lá sentado esperando, né? Pelo menos eu nunca fui assim, eu sempre gostei de ir atrás mesmo, procurar, né? Tá precisando de ajuda? Pedir ajuda, né? E então aparecem ajudas, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu lembro que eu tinha a companhia da minha mãe a cada quimioterapia que eu ia, assim, eu sou muito grata por isso. Mas algumas pessoas não têm uma pessoa só que possa ir, mas eu lembro que no meu caso, muitas amigas minhas, que fiquei surpresa, vieram falar, olha, se você precisar de companhia para ir um dia na quimioterapia, eu posso ir com você, né? E uma outra, uma pessoa que acabou se tornando minha amiga também, que é uma paciente, né, falou que também com ela, a cada dia uma amiga diferente estava indo na sessão com ela, né? Então, para ela nunca ficar sozinha, né? Então, no meu caso, eu também estava namorando na época, eu lembro que meu namorado às vezes deixava de fazer alguma coisa para ir estar lá comigo, né? Então, me ajudava muito, né? Então, eu recebia quimioterapia, eu estava lá às vezes com a minha mãe e com o meu namorado junto, né? Então, isso era muito importante, né? E aí pessoas que a gente não espera ligam, né? E tudo isso vai trazendo com que a gente tenha ferramentas. Então é uma rede, né? Que então vai depender não só da saúde, da ajuda do hospital, né? Que a gente vai ter o tratamento em si, né? Os médicos que eu falei que foram me apoiar, mesmo estando fora de um convênio. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a receber um dos médicos, quando soube que eu estava pelo SUS e eu estava esperando a fila, ele chegou a dizer, olha, eu faço a cirurgia de graça para você, se você quiser custear apenas os gastos com o hospital, né? Algumas coisas foram acontecendo assim, claro que estou falando aqui uma situação bastante específica, né, e que isso não é com todo mundo e também nem sei, tô aqui falando só porque não esperava, acabou que não precisei, mas é porque eu só tô dando um exemplo, né, de que às vezes a gente prevê o pior dos cenários, mas que as coisas podem também, a gente pode pensar também no que pode acontecer de bom para nos ajudar, né. Existe aquela famosa frase, né, de que assim, Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, né, que cada um carrega, né, o que tem que carregar nesta vida, né. Eu acredito um pouco nisso, assim, eu acho que se alguma coisa aconteceu pra gente,
a gente vai ter também os recursos internos para conseguir lidar com isso, né? E às vezes a gente, claro que a gente vai cair, que a gente vai ter, cair que eu falo, né, figurativamente, assim, a gente vai desabar, a gente vai ficar muito frágil, a gente vai ficar em momentos que a gente vai achar que não vai conseguir lidar com tudo. Isso é normal, mas depois o que a gente tem que fazer é não deixar a gente ficar lá naquele lugar por muito tempo, né? A gente não se deixar bater e ficar nesse lugar de que a gente acha que não vai dar conta, de que não vai dar certo por muito tempo, né? Então, uma vez que a gente caiu nesse buraco, né, que é o buraco da dificuldade, da dor, a gente, claro que acho que a gente tem que viver um pouco isso, todo mundo fala, todos os especialistas falam, né? A gente tem que viver um momento do luto, da aceitação, mas depois achar essas forças para se reerguer e encarar o tratamento. E dessa forma, gente, vai tudo acontecendo como tem que acontecer. Eu não vou falar que, nossa, vai ser fácil, tudo vai dar certo. Não. Vai ter coisas que não vão dar, vai ter coisas que vai ter momentos que vão ser mais difíceis, né? Vai ter momentos que vão ter mais fáceis, mas a gente vai passar por lá, a gente vai conseguir. Uma coisa que eu falei pra minha amiga, que ela falou, ai, mas a quimioterapia, ela acaba tanto com o organismo, né? Acaba com o organismo, mas assim, o que eu falei pra minha amiga, e é verdade, eu falei, olha, eu via todas as pessoas lá fazendo quimioterapia, pessoas velhinhas, pessoas mais jovens, e as pessoas estavam lá, estavam conseguindo passar por aquilo. Eu também teve momentos que eu tive momentos que eu tive crise de enjoos muito fortes, aí eu precisei trocar uns anti-enjoos, precisei reforçar. Realmente naquele momento eu achei que eu não fosse dar conta. No final eu tava começando a ficar muito inchada, meu corpo já não aguentava mais, né? Mas eu fui passando, então assim, cada etapa, né, cada medo que eu fui tendo, a cada etapa que começava eu achava que fosse tudo dar errado, né, da cirurgia até a radioterapia, né, que a gente passa, então, será que a cirurgia vai dar certo? Será que a prótese, meu corpo vai, eu coloquei prótese, né, será que meu corpo vai rejeitar? Será que eu vou ter linfedema? Será que, né, a quimioterapia vai ter efeitos colaterais que vão danificar o meu corpo? A radioterapia, a mesma coisa, eu tinha muito medo, muito medo. É claro que algumas coisas que aconteceram que eu não previa, mas aí os recursos foram aparecendo. Eu fui conseguindo manejar, então, de repente, durante a quimioterapia, eu tive que fazer algumas concessões, eu tive que fazer algumas mudanças, eu tive que cuidar muito do meu corpo, beber muita água, né, a questão da alimentação também, né, que eu na época da quimioterapia, eu comia bem, mas assim, eu nem fiz também, para ser bem honesta com vocês, naquela época, uma grande revolução, eu fui fazer uma revolução depois na alimentação, né, que eu já contei também aqui num dos vídeos. E eu sou muito feliz, muito grata hoje por olhar para trás e falar, nossa, gente, tudo acabou funcionando, né? É claro que na hora a gente fica desesperado, a gente acha que não vai dar conta, mas eu consigo ver, né, agora em retrospecto, que dei conta, tô aqui para gravar esse vídeo, né? E eu acho que a gente vai dar conta, né? Então esse vídeo é mais para falar isso, né? Que os recursos aparecem pra gente acreditar, a gente correr atrás, pedir ajuda quando tiver que pedir ajuda, né? E tanto do ponto de vista médico, quanto de amigos, quanto de religiosidade, quanto de cuidado próprio, né, de saúde, que a ajuda, ela vem e a gente vai se fortalecendo para conseguir passar, né? E as coisas vão se ajeitando, né? O que a gente tem que passar, a gente tem que passar, não adianta, né? O jeito é pensar como eu vou passar por isso, ter fé, ter otimismo que vai funcionar, que vai dar tudo certo sim, que a gente vai conseguir sim passar por isso, que a gente vai fazer o nosso melhor para passar por isso. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é sobre isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like para ajudar. E se você puder compartilhar para alguém, né, que acabou de ficar sabendo também, que tá nessa situação, de repente pode ajudar. Se tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer que possa agregar também ao vídeo, dar a sua opinião, o seu depoimento de como que com você foi também, como é que você foi enfrentando cada uma das etapas, pode ajudar também as outras pessoas que vierem a assistir o vídeo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo.